Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP. Olá a todos, meu nome é Rodrigo Atanásio, médico assistente aqui da gestão de pneumologia do InCore, e vamos começar mais um InCore Talks, hoje aqui na ilustre presença do nada mais, nada menos do que meu chefe, o professor Alberto Fouquier, que aí tem bastante experiência na linha de doenças de vias aéreas, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre DPOC. Professor Alberto, primeiro agradecer muito aí a presença do senhor aqui conosco, aqui no nosso mais um episódio do InCore Talks, e queria te conversar um pouquinho sobre DPOC, mas no primórdio da doença. E aí, a primeira pergunta é se pré-DPOC existe e o que realmente significa esse termo? Rodrigo, eu vou começar fazendo um breve relato histórico. Aqui, quando a gente começou no InCore, éramos um laboratório de função pulmonar. Uma parte do que nós andamos produzindo e publicando na época era assim, pegar a curva volume e tempo e a curva fluxo-volume da espirometria e dela como é que a gente poderia detectar alterações precoces que nós entendíamos que estavam relacionadas às pequenas vias aéreas quando a espirometria medida pelo volume expiratório forçado no primeiro e segundo e a relação com a capacidade vital forçada estivesse normal. E a linha de raciocínio da procura do mundo da DPOC não, porque naquela época a palavra DPOC não existia. Nós tínhamos bronquite crônica e enfisema e esta doença das pequenas vias aéreas que era silenciosa e se nós a pegássemos do começo, quem sabe nós poderíamos prever as pessoas que se tornariam DPOC, ou naquela época bronquíticos crônicos ou enfisematosos no futuro. Então, vamos lá, termos que você já ouviu falar em delta nitrogênio, em complacência dinâmica dependente da frequência, em fluxo expiratório forçado 25-75, fluxo expiratório forçado 75-85, o mundo produziu um monte de informação nessa área que resultou em nada. E isso, na realidade, trazendo para o conceito de DPOC hoje, era o que se procurava, era a pré-DPOC. Como é que eu detecto e consigo evitar que a doença apareça? Perfeito. E atualmente a gente tem vários outros conceitos de doenças mais precoces que rondam o mundo da DPOC, como um que tem ganhado muito destaque, que é o PRISM. Seria isso a mesma coisa que pré-DPOC? Então, continuando a elaborar num conceito histórico, lá para o começo dos anos 2000, na primeira edição do GOLD, da Iniciativa Global para o Manejo da DPOC, tinha lá um GOLD 0, que era o sujeito que tinha, ou a paciente que tinha sintomas com uma espirometria normal. Esse conceito caiu por terra porque não se conseguiu evidência de que fazer esta detecção precoce mudava o curso da doença. Como eu citei lá no passado, tinha essa informação de tentar pegar dados da espirometria. Para o mundo atual, se fala em procurar dados de, eventualmente, distúrbios, diminuição de difusão, aumento de volume residual, mesmo que o volume expiratório forçado no primeiro e segundo não esteja ainda comprometido, e entrou o mundo também de avaliação com tomografia computadorizada, que nós deixamos para daqui a pouquinho, porque agora dentro da função pulmonar vem o mundo do que é PRISM, que é uma variante de alterações de função pulmonar que vamos chamar assim precoces ou antes da redução do VF1, que é o conceito de que a relação VF1 sobre CVF está preservada com um VF1 abaixo de 80%, com uma linha de raciocínio que se sabe que esse grupo de indivíduos provavelmente terá uma maior chance de ter DPOC no futuro do que para quem tem uma função normal. Então seria assim, vamos tentar pôr didaticamente, pré-DPOC, DPOC precoce,
DPOC, no indivíduo mais jovem, relação VF1, CVF preservada com VF1 reduzido, são variantes do mesmo conceito. Como é que eu faço para detectar doentes antes de que eles tenham alterações muito importantes? E aí eu vou já entrar com a outra pergunta nessa seara aqui, que assim, a gente fica nessa luta incessante de tentar pegar o paciente cada vez mais precoce, exatamente para a gente conseguir preservar melhor a função pulmonar, não ter uma doença tão progressiva ao longo do tempo. Frente a isso, qual seria então essa melhor estratégia que a gente pode usar hoje em dia para identificar precocemente esses indivíduos aí sob risco de desenvolver DPOC ou que pegue no DPOC ainda mais precoce? Então, nós já falamos em sintomas, já falamos em função pulmonar. Coloquemos aqui alguma coisa que você, eu e os colegas que atendemos pacientes vemos com uma certa frequência. O paciente faz uma tomografia computadorizada, aparecem lá dados de enfisema, a função pulmonar está normal. O que eu falo para esse indivíduo? Ele tem... A palavra enfisema é assustadora, ele lê lá enfisema e isso significa que ele vai ter o enfisema. Então, o problema, acho que principal nesse mundo do que nós vamos chamando aqui de pré-DPOC como um conceito global, é que não tem evidência nenhuma do que é que nós fazemos para mudar o curso da doença, né? Nós temos uma vontade danada de sempre ter o remédio que vai resolver essa situação, mas acho que fazer um paralelo com pré-diabetes, acho que é bom porque todos os médicos, de certa forma, têm isso na cabeça. Não obrigatoriamente alguém que tem pré-diabetes vai ter diabetes, mas a hora que se percebem os dados compatíveis com pré-diabetes, alguma coisa você vai contar para o doente que vai olhar, fique de olho, porque você é um predisposto. Acho que aqui funciona da mesma forma, parar de fumar, identificar outros fatores de risco, sejam do ambiente, sejam profissionais que podem facilitar o desenvolvimento da doença, aumentar a atividade física e, eventualmente, quando você está diante de um paciente que tem sintomas, você vai lançar mão daquilo que você tem, que é broncodilatador. E aí eu acho bem interessante esse comentário de acho que talvez no consultório, né? Quando a gente pega aquele paciente com sintomas no tabagista, a gente já fica mais inclinado de ir atrás para investigar. Uma dúvida que a gente até vê na literatura, na prática, saber um pouquinho a sua opinião, o quanto que a gente avançou, que nem a gente avançou para o rastreio de câncer de pulmão, num determinado grupo de pacientes de risco, que a gente deve fazer a tomografia. Num paciente assintomático tabagista, a gente deve ir atrás de ver alguma alteração funcional ou até mesmo radiológica nessa tentativa de identificação precoce do paciente com DPOC? Se você fizer essa pergunta para a literatura, quem sabe nós teremos a resposta, não há evidência. Mas eu tenho para comigo que se nós identificarmos, agora nós estamos falando para consultório, para o nosso paciente. Quer dizer, se eu estiver diante de um tabagista, é difícil eu me convencer que ele não merece uma espirometria, né? Este indivíduo que está conosco. Pode ser que ele, dentro do conjunto de um estudo clínico, não vai fazer diferença, mas para ele, você ir atrás, começar a ver pequenas alterações que possam ser um alerta de o que você vai propor para que aquela pessoa tente mudar o contexto do que fez chegar nessa situação para que não piore, muito provavelmente vai ser benéfico. Concordo. E, por fim, chefe, você já deu uma pincelada ali, mas para a gente deixar mais aqui de maneira sistematizada, faz diferença a gente dar esse diagnóstico de pré-DPOC nos nossos pacientes? Se sim, como é que a gente deveria, então, fazer o manejo desses indivíduos? Acho que, vamos lá, repetindo, para o teu paciente que você identifica um grupo de risco, você procurar informações mais detalhadas para tentar definir em que ponto da escala pré-DPOC, DPOC estabelecida o paciente está importante, o estímulo à mudança de exposição e de hábitos de vida é importante,
e, eventualmente, para alguns deles, se você instituir uma terapêutica adequada para aquele tipo de sintoma, quem sabe você influencie o dia a dia desse indivíduo também. Perfeito. Alberto, muitíssimo obrigado a todos que estão aqui nos ouvindo no nosso InCor Talk, nosso podcast. Dr. Alberto é uma das pessoas que, com certeza, tem uma maior experiência aí na área de DPOC, num assunto extremamente hot topic do momento que a gente está aqui discutindo. Agradeço aí a atenção de todos e não deixe de acompanhar as próximas edições aí do nosso InCor Talks. Obrigado. Você ouviu o podcast InCor Talks, o podcast do InCor HCFM USP.